E aí pessoal, beleza? Voltando agora para uma explicação, né, de uma atividade prática, de mais uma atividade prática agora com a distribuição binomial. Usando aqui o Excel para facilitar o entendimento. Veja só, vamos aqui para o material. Desculpa, não é esse aqui. Só para relembrar, né? O que diz a distribuição binomial. Basicamente, você tem o quê? Distribuição binomial é usada para modelar o número de sucessos em uma série de tentativas independentes e repetidas. Ou seja, onde cada tentativa tem a mesma probabilidade de sucesso. Né? Cada tentativa tem uma mesma probabilidade de algo acontecer, algo que eu no meio identifico como sucesso. Né? Então, eu vou ter a probabilidade do sucesso, a quantidade de tentativas que são independentes e repetidas, né? E eu vou querer saber qual a probabilidade de X sucesso acontecer ou de forma acumulada até X sucesso acontecer. Basicamente é isso. Né? Ela é especialmente aplicável em processos com dois desfechos, sucesso e falha. Então eu tenho os experimentos binários, né? Cada tentativa só pode resultar em sucesso ou falha, no número de tentativas, a quantidade determinada de tentativas, independentes, ou seja, o resultado de cada tentativa não afeta as demais, ou seja, a probabilidade de uma tentativa não vai ser interferida pela probabilidade de outra tentativa, e a probabilidade do sucesso disso acontecer é sempre a mesma chance. Né? Então aí está a probabilidade de obter exatamente K sucessos. Né? Já explicamos, já estudamos isso, só vamos aqui para entender na prática. Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vou aumentar. Eu tenho aqui, ó, número de caras. O que é que ele quer? Eu quero saber qual é a probabilidade de eu obter 4 caras em 6 lançamentos. Então, qual é a probabilidade de eu obter 0, 1, 2, 3 ou 4? Então, em 6 lançamentos, de eu obter exatamente 4 caras, 23%. Tá, como é que calculou isso? No Excel tem a fórmula para isso, é a fórmula distri.binom. Né? Então, ela tem o número de... na verdade, não é o número de tentativas. Né? O primeiro parâmetro é o número que você está calculando a probabilidade. Né? Então, para 0, no caso aqui, que é A2. Né? 6, o número de tentativas. Probabilidade de sucesso, 0,5. Está aqui, ó. E falso, porque não é cumulativo. Então, qual é a probabilidade? Perceba que cada vez que eu pressiono Enter ou qualquer coisa, atualiza aqui algumas fórmulas, mas não vai mudar o resultado aqui. Né? Qual é a probabilidade, então? 2% de eu jogar 6 vezes a moeda e não cair cara nenhuma delas. 9% de das 6 vezes só uma ser. Né? 23% para 2, 31% para 3, e 23 para 4, 9 para 5. Veja que isso aqui é totalmente simétrico. Né? Quando eu modelo esse resultado, eu tenho um histograma aqui totalmente simétrico, né? Onde a parte de maior probabilidade é cair 3 caras. Né? 3 caras tem a maior probabilidade, que chega ali a 31%. Então, se eu fizer a minha primeira amostra, né? Eu jogo 6 vezes, a maior probabilidade é que caia 3 caras, mas pode acontecer de cair 4 ou de cair 2, óbvio. Né? Então, se eu repetisse isso, se eu repetisse isso várias vezes, né? Foi o que a gente faz aqui, ó, 1000 vezes. Essa fórmula aqui, o que é que eu vou perguntar a ela? Dessas 1000 vezes, aqui está se calculando quantas vezes caiu, por exemplo, a cara. Né? Então, 4 vezes. Então, na primeira vez que eu joguei 6 vezes a moeda, caiu 4 caras. Tá? Na segunda vez só caiu uma. Na terceira vez caiu 2. Na quarta vez caiu 3. Na quinta vez caiu 3. Na sexta vez caiu 3 e assim por diante. E foi feito isso 1000 vezes. Tá? Você que dá um print aí, olhar a fórmula, tentar entender depois. 1000 vezes a gente lançou a moeda 6 vezes. Na verdade, você jogou a moeda 6.000 vezes aqui, né? Você jogou a moeda 6.000 vezes. Mas aqui eu tenho o quê? 1000 amostras. Né? 1000, não é 1000 tentativas, né? Para cada
a amostra dessa, eu tive 6 tentativas. E o resultado foi esse. Tá? Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Tá, então, olhando para esses resultados aqui, qual o percentual, quantas vezes caiu zero? 16. Aí tem uma contazinha aqui, né? Uma fórmulazinha do Excel que conta quantas vezes foi zero aqui. 16 vezes. Ou seja, das 1000 vezes que eu joguei a moeda 6 vezes em cada uma delas, 16 vezes não caiu o cara. Tá? Quantas vezes caiu? Eu joguei 6 vezes a moeda e caiu 1. Quantas vezes? Dessas 1000. Né? Eu joguei a moeda 6.000 vezes, na verdade. Né? Então, a cada 6 eu calculava quantas vezes caiu a cara. Beleza. Quantas vezes caiu uma vez só a cara? A cada 6. 98. E duas? 229. Baseado nessa amostra aqui. Tá? E eu fui calculando aqui. Ó. Então, se eu quiser saber, então, qual é a frequência relativa disso aqui, é só pegar esse 16 e dividir por 1000, que é a quantidade, 16%. Né? Aqui no caso, 1,6%. Né? E se você olhar agora, então 98 é quantos por cento de 1000? É 9,8. E assim por diante. Então se você olhar, ó, é 229, é 22,9. Né? É 322, 32,2. 236, 23,6. E assim por diante. Mas se você olhar, isso que eu estou calculando aqui, essa frequência relativa, é a mesma coisa de calcular qual é a probabilidade de eu jogar 6 vezes a moeda e não cair nenhuma vez o cara, 2%. E aqui, qual foi o resultado? Caiu 16 vezes. Caiu próximo de 2%, né? Caiu 16 vezes. Ou seja, 1,6%. Nessa tentativa real aqui. Veja que vai ser próximo. Aqui é a mesma coisa. Nessa minha tentativa real, caiu quase 10%, 9,8%. E qual é a probabilidade disso acontecer? 9. Veja que está bem próximo. Né? Se eu sair mudando aqui, para 2, 22,9, 23. Para 3, 32,2, 31. Então, veja que esse aqui é o cálculo da probabilidade teórica, né? De cair zero. Isso não quer dizer que se eu tentar isso 100 vezes, sempre vai cair, sempre vai ter duas tentativas, né? 2 grupos de tentativas aí, jogando a cara em grupos de 6, que não vai cair cara. Não, isso é uma probabilidade. Né? E aqui a probabilidade relativa em relação a essa amostra aqui. Ó. Então, veja que está bem próximo os valores. Né? E aqui esse gráfico ele compara exatamente esse valor com esse. Veja que é bem próximo, né, o cálculo. Se eu mudar aqui, ó, muda lá. Ó. Tá vendo? Tava 16, ó, 17. Mas veja que, até olhando para o gráfico, que não vai mudando muito. Esse tá um pouco mais diferente aí para o 4, né? O 4 deu 25,1, mas tem 23%. Mas veja que não tem uma mudança muito grande. Quanto à probabilidade agora cumulativa, a grande diferença na fórmula lá do Excel, na fórmula aqui, é você trocar o falso pelo verdadeiro no último parâmetro. Né? O primeiro parâmetro é o valor que eu quero calcular, né? É o K lá na fórmula. O segundo é quantas tentativas eu vou dar. O terceiro é qual é a probabilidade de sucesso. E o quarto é se eu quero acumular. Então aqui ele está dizendo o quê? Qual a probabilidade de eu jogar 6 vezes a moeda e não cair nenhuma cara? 2%. Qual a probabilidade de cair só uma vez a cara? Bem, não é 10,5 não, tá? É 9%. Ok. Mas a acumulada de cair uma ou zero, 11%. E assim por diante. De cair 0, 1 ou 2, 34. 0, 1 ou 2 ou 3, 66. 0, 1, 2, 3 ou 4, 89. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 98 e assim por diante. E qual a probabilidade de cair de 0 a 6 é 100%, porque sempre vai cair. Se eu jogar 6 vezes a moeda para cima, sempre vai cair ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 vezes o cara. E aqui eu repeti esse mesmo processo. Mesma coisa, só que para agora eu calculei aqui
a frequência absoluta, né? Nesse outro caso, que deu bem parecido, mas aqui é só aqui não é a frequência absoluta, desculpa, aqui é a frequência absoluta acumulada. E a frequência aqui também é a frequência ele vai estar só somando, né? Ele vai estar só somando. E veja aqui o gráfico, né, da acumulada. Quanto mais eu vou chegando perto das possibilidades, né, eu vou acumulando aqui as probabilidades. 0, 0 ou 1, 0, 1 ou 2, 0, 1 ou 3. E aqui as probabilidades no eixo Y. Aqui é a mesma coisa, representado de uma forma normal com o histograma. Tá? Que é a probabilidade acumulada de cair de 0 a 6. Tá? E aqui a frequência, no caso, cumulativa, né? Ou a frequência acumulada. Tá? Beleza? Aqui não vai mudar muito. E aqui vai ficar essa escadinha, né? Se você medir, você vai ver, para 4 aqui, na verdade, ele está calculando a probabilidade cumulativa, beleza? Se você somar aqui esses valores, porque aqui não tá correto o eixo Y, né? Esse aqui é o na verdade tá o inverso aqui, beleza? Mas é a mesma ideia. Deixa eu trocar aqui, ver se melhora. Cadê? Esse eu usei um gráfico de coluna agrupada. Veja que o resultado deu bem semelhante a esse aqui, né? Deixa eu colocar aqui é esse aqui. Tá? É a mesma coisa. Beleza, galera? Então, é isso aí. O próximo exemplo, distribuição de Poisson. Então, pessoal, voltando aqui já pronto, né? Para não gastar muito tempo. A distribuição de Poisson. Vamos lá. Só para relembrar essa distribuição. É que ela diz, na distribuição discreta, assim como nominal, vai modelar o número de vezes que um evento ocorre em um intervalo fixo de tempo, espaço ou unidade contínua. Útil para eventos raros e independentes. Por exemplo, chamadas de uma central, falhas de equipamento, acidentes em cruzamento. Então, por exemplo, eu tenho um número discreto, ou seja, o evento acontece 0, 1, 2, quantas vezes no intervalo de tempo. A ocorrência de um evento não afeta um no outro, ou seja, o fato de uma pessoa fazer algo durante aquele período não afeta no fato de outra pessoa também fazer algo. Essa taxa é constante, você tem uma média, né, que é lambda, aí, que é a constante no intervalo, você tem uma média geral. E a proporcionalidade dos eventos proporcionais ao tamanho do intervalo, né? Então é no intervalo proporcional. Então é de 1 hora em 1 hora, um dia é um dia, né? Uma semana é uma semana, e assim por diante. Então, essa é a função de probabilidade, né? Onde eu vou calcular a probabilidade de ocorrer K eventos, K acontecimentos, né? K eventos. Lambda é a média, elevado a K, epsilon elevado a menos lambda, só fazer essa contazinha aqui, que você vai ter a probabilidade de K acontecer, né? A depender do valor de K.
Beleza? Então, vamos entender aqui no Excel, né, como é que funciona a distribuição de posição. Então, eu tenho aqui, ó, um problema, deixa eu ver onde foi colocado. O problema diz que, deixa eu ver onde eu botei. Não coloquei aqui não. Mas é que um determinado, deixa eu pegar ele aqui, evento ocorre 3 vezes por hora. Tá aqui o problema, tá? Uma pizzaria recebe em média 3 pedidos de pizza por hora. Deixa eu botar isso mais. Tá? E ele quer saber qual é a probabilidade de em uma hora eu receber 5 pedidos. Então tá aqui a resposta, 10%. Como é que ele fez? Calculou aqui usando a função dist.position, né, do próprio Excel. Ele faz aquela contazinha lá que a gente tem. E aí, o que é que essa conta faz? X é o K, né? Ou seja, quanto K vezes, ou seja, com a probabilidade de 0 vezes, né? A média é de que ocorra 3 pedidos por hora, tá? E aqui é falso porque não é cumulativo. Então é 5%, 1% e assim por diante, tá bom? Para acontecer, ó, 10 vezes, 11 vezes, começa a chegar próximo de 0. Então, geralmente, em uma hora eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter entre 1 e 6 pedidos aí, normalmente, né? Normalmente mesmo 2, 3 e 4 ali, né? 1, 2, 3 e 4, entre 1 e 4, sendo menos flexível, 2 e 3 pedidos. E aí eu fiz o seguinte, eu criei uma distribuição de Poisson aqui, com esses valores, né? E eu pergunto qual é aqui a frequência absoluta de cada acontecimento desse, tá? 0 vezes, quantas vezes? 55 nessa distribuição aqui, né? Aqui a gente teve 1000 horas, digamos, e a cada hora quantos pedidos de pizza eu tive. Aqui eu tive essa amostra, né? Eu tenho essa amostra. E aqui eu tenho uma distribuição de Poisson. Né? Se eu criar um gráfico dinâmico aqui, vai se gerar a distribuição de Poisson com a quantidade, a frequência do 0, do 1 e assim por diante. Mas aí eu fiz isso aqui, né? Quantidade de pedidos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas vezes, né? Qual é a frequência absoluta de nenhum pedido? 55 vezes, né? Dessas 1000 horas, 55 horas não teve em intervalos de 1 a 1 hora, 55 vezes, né, não teve pedido. 153 vezes teve um pedido, duas vezes teve 211 pedidos, desculpa, 211 vezes teve 2 pedidos, 217 vezes 3 e assim por diante, né, 172 pedidos. Para 4 pedidos para 172 vezes, 5 pedidos ocorreu 104 vezes e assim por diante. Né? Então aqui é a frequência relativa. E se você observar, você vai ter uma frequência relativa muito próximo da probabilidade que é calculada. Né? Você pode inserir um gráfico aqui. Esse próprio gráfico aqui. Ele vai comparar a probabilidade e a frequência relativa. Beleza? Se você quisesse calcular aqui a frequência absoluta, é muito simples. Frequência, eu não vou fazer feito o outro, é só você calcular igual, aqui vai ser igual a esse mais esse, né? Também não tem erro. Aqui esse mais H3 mais H2. Aqui vai ser 36. Não, aqui vai ser H4. Não, na verdade aqui vai ser, desculpa. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Mais isso aqui. Né? Só que esse aqui, o primeiro é o próprio. Aí aqui. Aí vai dar certo. Essa é a sua frequência absoluta, né? Ou seja, qual é a probabilidade de eu ter até 6, né? 96%. Então, eu vou ter aí
com quase 100% de chance, no máximo 6 pedidos por hora, né? Mas 64% das vezes eu vou ter de 0 a 3 pedidos. E aí eu vou fazer minha análise dentro do meu contexto e tomar decisões baseadas nessas probabilidades. Beleza? E aí, pessoal, voltando agora para a de distribuição normal, né? Montei aqui a apresentação. Vamos para a distribuição normal. Só relembrando que a distribuição normal é uma distribuição, não está aqui, mas eu vou abrir aqui para vocês. Espera aí. Tem um aqui, né? Eu vou olhar pelo... relembrar, né? Revisar com vocês pelo material. A distribuição normal, ela tem algumas características, tá? A gente está sem os slides, mas é uma distribuição onde você tem uma curva em forma de sino, assim, tende a isso aqui, né? A média, ela vai ser igual a mediana, aproximadamente igual a mediana. A gente sabe que a área abaixo da curva é a probabilidade daquilo ali acontecer. Então, por exemplo, daqueles valores acontecerem. Então, por exemplo, eu tenho a probabilidade de 50% dos valores aqui nessa distribuição de dados estarem abaixo de 35 anos, ou 50% de estarem acima de 35 anos. É por isso que a média, que é 35, seria igual à mediana, né? Essa área aqui, ó, de 35 mais 45 é a probabilidade do valor, né, da idade de uma pessoa da amostra, né, que é uma estimativa para a população. Tá, entre 35 e 45 anos, considerando que o desvio padrão aqui é 10. Né, e esses valores a gente consegue calcular a área, sem precisar aqui calcular a integral disso aqui, né? A gente tem uma tabela, a gente tem uma contazinha que a gente faz, que a gente consegue calcular essa área. Né? A grosso modo, a gente sabe que em torno de 65% dos valores estão aqui nesse intervalo, ó, da média para um desvio padrão para trás e da média um desvio padrão para frente. Né? Se eu considerar dois desvios padrão, então dois desvios, eu vou para aproximadamente, não é exatamente esse valor, 95% dos dados. Né? Eu tenho um gráfico aqui, essa é a função de probabilidade, eu tenho um gráfico aqui que detalha mais isso. Isso aqui é a distribuição normal padrão, né? Quando a gente calcula o valor de Z, né, com essa formulazinha simples, que é nada mais do que para cada ponto, nesse caso aqui o ponto 75, menos a média, dividido pelo desvio padrão 1. Então, eu mapeando aquele conjunto de dados para cá, eu vou ter que uma distribuição Z padrão vai ter média 0, desvio padrão 1. Né? Então, por isso que aqui eu tenho um desvio padrão à frente, um desvio padrão atrás, para trás, não é isso? Aqui a gente tem a distribuição padrão, normal padrão. Pronto, é isso aqui. 68%, 65%, não foi? Está entre a média e mais um desvio padrão e menos um desvio padrão da média. 95% aproximadamente dos dados em uma distribuição normal está a 2 desvio padrão da média entre, né, e menos 2 desvio padrão da média. E 99,7% entre menos 3 desvio padrão da média e mais 3 desvios padrão da média. Tá? Aqui um exemplo prático, mas a gente trazendo aqui para o Excel, o que é que a gente tem? Eu tenho um problema que diz o seguinte, ó. Considere que as notas de uma prova seguem uma distribuição normal das turmas de uma turma, em que a média é 7 e o desvio padrão é 10. Eu tenho esses valores. Aí ele pergunta, como é que eu sei a probabilidade desses valores estarem acima de 85, né, pontos? Então, eu uso aqui essa fórmula, dist norm n, que ela vai trazer o quê? 85, no caso, é a média, que eu quero calcular, com a probabilidade, mas veja que ele quer a probabilidade de estar acima, tá? Se a probabilidade está acima, ele quer, aqui olhando para esse gráfico, ó, a probabilidade de estar 85 mais, aqui mais ou menos 90, 85 mais ou menos aqui, a probabilidade da nota de algum aluno tá nessa área aqui, daqui para frente. 85, 90, essa áreazinha aqui, ó. Tá? Então, a setinha do mouse para frente, tudo preenchido. Então, essa área aqui me dá a probabilidade
do valor estar acima de 85. Beleza, mas eu não vou calcular essa área de 85 a 100 calculando a integral dessa função, não, porque aí, né, eu teria que ter todo esse conhecimento. Mas aí eu tenho uma função do Excel que procura já faz o cálculo e procura na tabela da normal, né, como é que eu calculo isso. Né, ela procura na tabela Z, como a gente estudou lá. Então, o primeiro parâmetro que ele pede é qual é a média, né, o que você quer usar como referência, 85. Qual é a média da amostra? 70. Qual o desvio padrão? 10. Por que eu botei verdadeiro? Porque eu quero calcular a probabilidade cumulativa. Porque se eu boto isso aqui falso, vai estar mudando tudo, né? Veja, ó, que deu 1,30%. Isso aqui é a probabilidade de ser exatamente 85. Para o conjunto de dados é 1,30%. Mas aí eu não quero a probabilidade do cara ter 85, é acima de 85. Então a primeira coisa que eu faço é isso aqui. Né? Calculo o acumulado e ele vai me dar 93%. Mas óbvio que o 93% não é a probabilidade de ser acima de 85, mas é até 85. Então por isso que eu botei o até aqui. Então é 93%. De ser até 85, quando eu boto o acumulado, porque na verdade ele está me dando a área de tudo isso aqui, ó, de toda essa parte aqui, de 0 até 85. Como eu quero a pergunta, né, é acima de 85, então é só eu fazer 1 menos essa fórmula aqui, né? Vou botar 1 menos I, no caso aqui do Excel, né, I 4. Então eu tenho 6,68% de chance disso aqui acontecer. Como disse a vocês, você pode fazer isso na mão, fórmula, transforma para o Z, consulta, tá aqui, ó, um exemplo, né? Consulta lá, mas a ideia aqui é que vocês entendam na prática como isso funciona, né? O que é que eu tenho aqui então? A distribuição da probabilidade de cada nota dessa. Então veja, ó, qual é a probabilidade aqui ele está me calculando de ser 77? É 3. Do cara tirar 100. Né? Veja que tirar 100 é mais difícil do que 77, então é 0,04. Né? A mesma dificuldade provavelmente de tirar 0. Né? E aqui eu tenho vários valores aleatórios e ele vai calculando essas probabilidades. Se eu plotar isso aqui, ela tende a ter uma distribuição normal. Né? Ou seja, notas aqui, eu plotei notas para que vocês saibam, entre 40 e 100. Né? Essas notas têm basicamente a mesma, assim, né? Até dei aqui a mesma chance de acontecer, mas o cálculo aqui a pergunta é, qual é a chance, eu botei notas aqui entre 40 e 100, mas qual é a chance de tirar um 77 em uma distribuição que tem média 70 e desvio padrão 10. Então ele calcula para mim dá 3,12%. É um valor mais alto porque está próximo à média, né? Então quanto mais alto aqui, mas não faz muito sentido perguntas desse tipo. Aqui está dando um pouco de sentido porque eu estou falando de notas inteiras, valores discretos, mas não é o que normalmente acontece, tá? Não faz sentido eu calcular a probabilidade de um número contínuo específico na distribuição normal. O que faz sentido é eu calcular o quê? O acumulado, né? Então eu pergunto geralmente qual é a probabilidade de estar acima de 77, de estar abaixo de 77, de estar entre 50 e 77, né? Então essa área que vai me dar esse intervalo que eu estou procurando é que vai me dar a probabilidade disso acontecer, tá? Então está aqui o 77 e está aqui uma distribuição normal, que eu pedi para ele plotar aqui, ó, as notas e as probabilidades. Então, quando eu ploto isso num gráfico, né, onde ele vai aumentando, de certa forma, a probabilidade, quanto mais perto do 7, né, do 70 ele vai aumentando. Então ele vai me desenhar aqui uma distribuição normal. Nesse exemplo aqui, o que é que eu fiz? Eu tenho notas, né, simuladas aqui em uma distribuição normal de média 70 e desvio padrão 10. Considerando, eu botei aqui, ó, média 70 e desvio padrão 10. Né? Então eu peço que ele me gere uma nota, né, um valor aleatório aí, mas que seja em uma distribuição com média 70 e desvio padrão 10. Então ele gerou 72, gerou 78. Ele vai gerar valores mais próximos aqui aqui eu não estou considerando notas não, né? Que ele tá, posso até mudar aqui para 100, teria problema.
mas ele não está considerando que é de 0 a 100, tá? As notas. Ele só está considerando que são valores que tem distribuição normal, média 70, desvio padrão 10. Então ele me dá valores aqui e o que é que vai acontecer? Deixa eu até botar esse outro. Ó. O que é que vai acontecer? Ele vai me dar valores, né? E como a média é 70, a maioria dos valores vão ficar mais próximo da média, né? E se eu plotar essas notas simuladas aqui, eu vou ter essa distribuição. Se eu for aumentando aqui, por exemplo, o número de compartimentos, se eu botar aqui 50, ó, você vai visualizando, se eu botar 100, ó, claro que cada um aqui é um intervalo. Quando menor esse intervalo, né, mais fino fica a coluna, vai ficando meio que impossível até de 500 aqui, ó, tá? De verificar. Se você for aumentando esse compartimento aqui, não sei se você está percebendo, mas as probabilidades estão caindo. Se eu botar aqui, ó, eu tenho 1000, né? Eu vou botar 800. Ó. Se eu botar aqui, ó, 1000, isso. 1000 compartimentos. Ah, se eu diminuir aqui a largura para deixa eu botar um aqui. Aqui já fica. Você pode observar que já fica se aproximando. 0 não vai, você não vai conseguir ver. O ideal aqui é 1. E aqui é porque ele vai mudar aqui. Ele vai ajustar o número de compartimentos, tá? Mas o ideal aqui é você deixar 20 não, vamos colocar aqui 30, que seria o ideal. Fica legal já, tá? Então você vai ter aqui a distribuição de frequência desses valores e você vai observar que ela tende a uma distribuição normal, né? Esses valores aqui tendem a uma distribuição normal, porque eu pedi que gerasse um valor de uma distribuição normal com média 70 e desvio padrão 10. Então ele vai me dar valores ali muito próximos, ele vai me dar que 68% dos valores, né, vai estar entre 68% dos valores vão estar entre 60 e 80, né? Um desvio padrão acima da média, que é 70 mais 10, 80, e um desvio padrão abaixo da média, que é 70 menos 10, 60. A gente pode pensar nisso aqui, ó. Tá, vamos mudar, vamos botar 85 pontos não, vamos botar aqui se fosse acima de 80 pontos. Qual seria esse cálculo, né? Ele vai mudando ali, né, por causa do... Qual seria o cálculo? Aqui eu vou botar, não vou botar 85, eu vou botar esse valor, ó, 80. Desvio padrão 10. Qual é a probabilidade de estar em 80? Esse aqui. Só que aqui eu quero igual a 1 menos esse aqui. 15% aqui. Beleza. Mas o que é que eu quero dizer a vocês? Eu quero saber a probabilidade de estar ali entre 60 e 80. Como é que a gente poderia fazer isso? Então, até 80, eu vou pulando isso aqui para... Até 80 eu vi que é 84%. Né? Então eu vou calcular até 60 agora. Até 60. Né? Vou calcular até 60. Opa. E até 60 é essa mesma coisinha aqui. Deixa eu ver se está certo. H6. Então a probabilidade de uma média até 60%. Até nota 60, na verdade, né? Deixa eu botar aqui uma coisa. Ó, ele
vai mudando. 78 vai diminuindo a probabilidade, tá? Opa, errei aqui. 77, 76, 75, 74, 73. Vou chegando na média, ó. 72, 71, olha lá, 50%. A probabilidade de ter até 70 é 50%. Por isso que a média fica aproximadamente próxima da mediana. Então, se você for baixando aqui para 65, 30%, cai bastante. 66, 34%. 68, 48, 69, né? 46%. E vai caindo bastante aqui, né? Isso é para o conjunto de dados que eu tenho, tá? Então, para esse conjunto de dados aqui, foi até um valor bem baixo, né? Então, eu tenho até 60, eu tenho 15% de chance de ter uma nota até 60. Se eu tenho isso aqui, eu vou alterar isso, eu vou perguntar agora. Então, entre 60 e 80, é só eu pegar esse valor aqui, ó, e subtrair desse. Olha lá. Então, entre 60 e 80, eu tenho 68,27% de chance de uma nota estar entre 60 e 80 em uma distribuição normal. Então, para essa minha distribuição aqui de notas, ó, tá? Que tem média 70, se você selecionar todos, vai dar média 70, e tem desvio padrão 10. Então, veja que eu vou ter 68,27% de chance se eu tenho uma distribuição normal, né? Beleza? Então é isso aí. Aqui eu posso ir calculando da mesma maneira. Aqui eu tenho 84,13% de chance de ser acima, né? No caso aqui de 60. Se eu fizesse isso aqui, que valor é esse? Esse é o valor, porque veja, de 60 a 80 é essa área aqui, ó. Onde está tocando essas linhas, né? Esse diferencial, ou seja, de ser abaixo de 60 e acima de 80, essa área de trás e depois de 80 que não conta, né? Que deu 31,73%. Beleza? Então, pessoal, isso aí, uma prática da distribuição normal para vocês verem na prática, tá? E aí, essa atividade para por aqui, beleza? Valeu, galera, um abraço, Deus abençoe vocês.